Que país é esse, né, que tem um presidente que usa o boné do CPX, né, que diz que os traficantes são vítimas dos usuários? Acabou de dizer, né? O grande problema é que isso não é um assunto só do Rio. O Rio tem questões específicas, geográficas e tudo, né? Mas o Rio pode muito bem falar para o Brasil hoje em dia: eu sou você amanhã. Nós estamos vendo o que está acontecendo em Salvador, na Bahia, em outros lugares, né? O Brasil está virando um narco-estado. Isso é muito grave e quando você perde o controle, quando você não tem mais condições de contenção, como o próprio governador do estado admitiu, você tem o domínio do estado paralelo. Vias fechadas importantes que fazem acesso ao aeroporto, quer dizer, nós temos um estado paralelo mandando, né, estado de guerra. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Documento surge e prova que governo Lula negou a ajuda ao Rio de Janeiro. É isso mesmo. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, negou pedidos do governo do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para a utilização de veículos blindados da Marinha em ações de combate ao crime organizado em áreas dominadas por facções como o Comando Vermelho. Documentos obtidos pela imprensa confirmam que o pedido foi feito em 28 de janeiro por meio de um ofício encaminhado ao Ministério. A solicitação de Castro pedia a liberação dos blindados com operações militares para reforçar as forças de segurança estaduais em confrontos com traficantes. Segundo o documento, o equipamento solicitado era o carro Lagarta Anfíbio, veículo de uso tático da Marinha empregado em deslocamentos entre navio e terra, com alta proteção e poder de fogo. Durante a entrevista coletiva nesta terça-feira, o governador declarou que não solicitou ajuda federal para a operação em andamento nos complexos da PEN e do Alemão, porque já tiveram pedidos negados 3 vezes. Segundo ele, as negativas ocorreram devido à exigência de uma operação de garantia da lei e da ordem, conhecida como GLO, medida que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é contrário a autorizar. Abre aspas. Tivemos pedidos negados 3 vezes. Para emprestar o blindado, tinha que ter GLO, e o presidente Lula é contra a GLO. Cada dia é uma razão para não colaborar. Fecha aspas, afirmou Castro. Fontes próximas ao governador afirmaram que, ao ser procurado, o ministro José Múcio orientou que o pedido fosse direcionado ao comandante da Marinha na região. O oficial, no entanto, teria recusado a solicitação, alegando que o emprego de tropas e blindados só poderia ocorrer mediante decreto presidencial autorizando a GLO. Em nota oficial, o Ministério da Defesa confirmou que o ofício do governo fluminense foi submetido à Advocacia Geral da União, que emitiu parecer técnico apontando a necessidade de um decreto presidencial para atender a demanda. O Ministério afirmou ainda que o apoio à solicitação de Castro dependeria de uma decisão formal do presidente da República. Agora vamos tratar do grande assunto, da barbaridade do dia de hoje. O governador Cláudio Castro declarou guerra ao narcoterrorismo no Rio de Janeiro. Infelizmente, 4 policiais foram mortos na ação classificada de mais letal da história do Rio de Janeiro contra o narconegócio. Foram 60 bandidos mortos. E aí, lógico, já começou o chororô da esquerda canalha do Brasil, dos bandidólatras, né? Ai, coitadinho do bandido, uma ação desastrada da polícia. Não tem ação desastrada da polícia nenhuma. Ação desastrada é um governo federal que aceita o país ter 45 mil pessoas sendo assassinadas por ano, outras milhares sendo desaparecidas sem ter uma política de segurança verdadeira. E o governo agora ainda quer controlar, centralizar a segurança pública. Para quê? Para quê? Para facilitar a vida de quem? Dos estados, dos municípios que têm que combater a violência e lutar contra a insegurança, ou para beneficiar os eleitores de conveniência?
A pergunta que tem que ser respondida com muita seriedade. Mas vamos para o Rio, barbárie do Rio. As operações nos complexos do Alemão e da Penha hoje deixaram 4 policiais mortos e 60 bandidos com CPF cancelado. Criminosos do Comando Vermelho lançaram granadas contra a polícia utilizando drones. 81 pessoas foram presas. O governador Cláudio Castro detonou. Não é mais crime comum, é narcoterrorismo. Não vamos dar um passo atrás. Entre os mortos estão Marcos Vinícius Máscara, promovido a comissário na segunda-feira, e Rodrigo Cabral, com apenas 40 dias de corporação. Os PMs Cleiton Gonçalves e Eber Fonseca, do Batalhão de Operações Especiais do BOP, também morreram. A operação cumpriu mais de 100 mandados contra o CV. Foram apreendidos 10 fuzis, 2 pistolas, 9 motocicletas e rádios. Os criminosos interditaram as vias em retaliação. O secretário Vitor Santos declarou estado de guerra, 9 milhões de metros quadrados de desordem, quase 1.900 favelas, 600 fuzis apreendidos. Castro denunciou o abandono federal. As polícias estão sozinhas. A operação maior que a de 2010, mas sem blindados nem agentes federais, foi a de hoje no Rio de Janeiro. Lula, segundo Cláudio Castro, negou 3 pedidos de ajuda das Forças Armadas ao Rio de Janeiro. E aí, vamos lá, balancinho dos números. 60 bandidos mortos, 2 policiais civis assassinados, 2 policiais militares também mortos, 3 inocentes baleados, 1 delegado baleado na perna, 1 agente do BOP também baleado de raspão, outros 5 policiais baleados, 81 presos, 93 fuzis apreendidos, 49 escolas municipais fechadas, 32 no Complexo do Alemão e 19 no Complexo da Penha. Rio de Janeiro apavorado. Agora de noite, ruas da cidade vazias, porque as pessoas estão com medo. É o efeito direto do narcoterrorismo, né, Rodrigo Constantino? Sem dúvida, Serrão. Muito triste isso, né? Com o Rio de Janeiro. Eu, há 10 anos atrás, tomei a decisão de ir embora. E como quase todo carioca que veio para cá, para a Flórida, segurança era o motivo número 1. Eu vou ser breve no meu comentário. Nós temos um delegado aqui, porque eu gostaria de escutá-lo, inclusive, né? Mas que país é esse, né? Que tem um presidente que usa o boné do CPX, né? Que diz que os traficantes são vítimas dos usuários. Acabou de dizer, né? Então é isso. Hoje já temos aí ONG Sou da Paz, a Folha de São Paulo, a Jandira Fegali, o Arruda Botelho, entre tantos outros, falando da letalidade policial, que nenhuma operação com tantos mortos pode ser uma operação bem-sucedida. Veja, quem não faz distinção entre policial morto e bandido morto tem algum problema moral muito sério. Meus sentimentos aos familiares e amigos de 4 policiais que foram mortos. 60 bandidos é o preço da criminalidade, né? do estado de guerra, do Comando Vermelho ter virado um grupo terrorista. E o Lula sequer admite reconhecer CV e PCC como grupos terroristas, como deseja o governo americano, por exemplo. Né? Então, a letalidade policial não é o problema em si. O problema em si são esses meninos de fuzis atirando em policiais, não é mesmo? A preocupação deve ir em direção aos policiais sempre. A questão da ajuda federal, Serrão, o que esperar de um governo que quer centralizar tudo nele, mas não quer ajudar para valer na segurança pública dos estados, né? É só politicagem. O Rio de Janeiro vem sendo largado às traças da impunidade, desde Brizola, de Fachin, com a DPF, que na Covid impediu operações aéreas, e a DPF, acreditem se quiser, agora está nas mãos do Alexandre de Moraes. Acho que foi sorteio, né? Então agora Alexandre de Moraes está com a DPF nas mãos para ir para cima do Cláudio de Castro, se for o caso, né? O Rio é um experimento social fracassado, com artistas, Globo, todos dando um jeito de defender a bandidolatria e tratar o bandido, o marginal, como vítima da sociedade. Enquanto isso, a impunidade campeia
e a impunidade é o maior convite que existe à criminalidade. O grande problema é que isso não é um assunto só do Rio. O Rio tem questões específicas, geográficas e tudo, né? Mas o Rio pode muito bem falar para o Brasil hoje em dia: eu sou você amanhã. Nós estamos vendo o que está acontecendo em Salvador, na Bahia, em outros lugares, né? O Brasil está virando um narco-estado. Isso é muito grave, e quando você perde o controle, quando você não tem mais condições de contenção, como o próprio governador do estado admitiu, você tem o domínio do estado paralelo. Vias fechadas importantes que fazem acesso ao aeroporto, quer dizer, nós temos um estado paralelo mandando no Rio de Janeiro, né? É estado de guerra. Aí a preocupação das ONGs e dos artistas e dos advogados da prerrogativas são com os 60 mortos na letalidade policial. É uma piada de mau gosto. Total, você tá ligado no Bradock Show, oferecimento Golden Brasil. Delegado Rochester, em 1987 eu trabalhava no jornal Tribuna da Imprensa do Rio de Janeiro. Eu fiz uma entrevista dentro da extinta penitenciária Milton Dias Moreira com um preso chamado Professor, que era um dos fundadores do Comando Vermelho. Ele tinha na cela dele uma biblioteca marxista de fazer inveja à União Soviética. E esse cara, ele chamava naquele momento que o Comando Vermelho era a Fundação Falange Vermelha, que depois estava se preparando, já estava consolidado e tinha se tornado ali o Comando Vermelho, né? Que surgiu da união entre ideias revolucionárias da esquerda brasileira dentro do presídio da Ilha Grande. Hoje esse Comando Vermelho é algo que saiu completamente do controle e hoje domina, está numa guerra para consolidar o domínio de comunidades no Rio de Janeiro, competindo com as milícias, que é uma doideira, a distorção da ação policial que vira bandido, e o chamado Terceiro Comando Puro. E ainda concorre fora do estado do Rio com o PCC, Primeiro Comando da capital. Que cenário é esse de um Brasil em guerra? 45 mil pessoas assassinadas por ano. E eu não vejo ninguém do PT chorar por essas vítimas. Serrão, nós podemos resumir isso numa frase que eu vou explicar logo em seguida. Enquanto o governo federal se omite, o narcoterrorismo avança e quem paga a conta é o povo do Rio de Janeiro. E eu vou explicar isso de uma forma bem simples. Está na nossa cara, na prática e na teoria. E só não enxerga quem ou é ignorante ou está de má fé. Só tem essas duas opções. Ok? Se você for analisar o plano de segurança pública do governo federal, não há nenhum plano de estratégia para combate a facções criminosas. Só há planos de contingenciamento para, por exemplo, penitenciárias, como organizações de penitenciárias, eventualmente até o trabalho de isolamento de alguns comandos, mas isso já está na legislação, isso pode ser feito pelo próprio poder executivo estadual, junto com o federal, junto com o judiciário estadual, não é? Isso não necessita obrigatoriamente de uma ação do governo federal. Você tem lá o plano de enfrentamento às milícias, de enfrentamento às fronteiras, mas você não vê um plano de enfrentamento às facções criminosas. E aí não é de surpreender que a gente se depare, como o próprio Rodrigo Constantino colocou, daquela fabulosa, né, porque vem de fábula, frase capitaneada pelo nosso presidente recentemente, de que traficante é vítima de usuário. Nunca tinha realmente ouvido algo tão estarrecedor e tão fantástico do mundo da fantasia como essa. Já tinha ouvido que o usuário era vítima do tráfico, do traficante, nunca o contrário. É realmente uma inovação. Deve ser digno até de uma tese de doutorado lá do mundo de Nárnia, por exemplo. Porque somente levando para o plano do deboche é que a gente pode debater isso, porque no plano das ideias isso realmente
está completamente descartado. Não é possível falar sobre isso. Em segundo lugar, se nós formos levar, a título de exemplo, outros países que possuem um comparativo de enfrentamento de problemas de criminalidade, como a do Rio de Janeiro, que se equipara a uma guerrilha urbana com narcotráfico nas alturas de uma equiparação a um narcoterrorismo como nós estamos vivendo, que existem ainda, né, no México, na Colômbia, aqui próximo a nós mesmos, que é o Paraguai, temos ainda alguns resquícios na Argentina, nosso vizinho. Nenhuma dessas criminalidades, mas nenhuma delas se enfrenta com uma polícia sem apoio das Forças Armadas. Inclusive, quando se tem dentro das forças de segurança um enfrentamento dessas polícias, elas são realizadas pelas chamadas forças nacionais, ainda que civis, são as chamadas forças nacionais, porque geralmente alguns desses países possuem um sistema unitário de polícia, e aí você tem a chamada força nacional, que é diferente das locais, que seriam aqui equiparadas estaduais, e, portanto, não são as forças locais que enfrentam esse tipo de criminalidade que é transregional, ou seja, inclusive transnacional, que nossas facções criminosas elas não são mais somente locais, elas são transregionais, inclusive internacionais já. Então, as polícias estaduais elas são heróicas, elas enfrentam uma criminalidade e precisam se estruturar com recursos humanos, com qualificação humana e de estruturação bélica semelhante a forças nacionais e militares que são utilizados nesses outros países para o enfrentamento dessa criminalidade. Então, quando o governo federal ela se omite, né, ou ele, melhor dizendo, se omite a fazer um trabalho em conjunto, inclusive indo de encontro ao próprio plano de segurança, que prevê lá a LGO, que é uma ação conjunta, com força-tarefa, com a Polícia Federal, com as forças federais e incluindo as Forças Armadas, ela vai contra a sua própria prevenção, o seu próprio remédio, que é previsto nos seus planos de segurança pública para o enfrentamento desse tipo de criminalidade. Então, não há dúvidas de que estamos abandonados pelo governo federal e o povo do Rio de Janeiro vem pagando por todo esse preço. E quanto às lamúrias, né, canalhas, né, mau caráter de discursos de esquerda, de que isso é uma ação desastrosa, eu desafio qualquer um que queira se intitular especialista em segurança pública a traçar um plano de ação de narcoterroristas que tomam conta de territórios, que fundam tribunais do tráfico, que definem regras de regras de convivência, punindo pessoas com o terror dentro de comunidades, coagindo moradores, definindo, inclusive, isso é muito fácil de verificar, com barricadas, com regras de ingresso, como se fossem condomínios fechados, para que você possa ingressar. Recentemente, uma pessoa que no Rio de Janeiro que não respeitou uma regra de abaixar o vidro para ingressar numa dessas áreas, ela foi executada pelos traficantes. Não tivemos ninguém da esquerda para falar sobre a ação desses narcoterroristas, não é? Mas se fosse eventualmente uma ação de qualquer outra, se fosse a ação de hoje, né? Sendo a ação de hoje, que é para neutralizar narcoterroristas, as pessoas aparecem criticando uma ação que ela é inevitável. Não é? A desinteligência da ação, eventualmente, do Estado, ela é do passado. Né? Talvez de 80 anos atrás, na sua própria fala, em 87, quando pessoas que declaradamente, inclusive por entrevistas, já afirmavam que estavam fixando um pacto de fundamentalista e fundante de uma facção criminosa, essas pessoas não foram isoladas, não se criou legislação para manter essas pessoas presas ou para se prevenir que essas pessoas realmente
pudessem ser punidas pelas suas práticas criminosas e políticas públicas, porque essas pessoas não fossem aliciadas para o ingresso nessas facções. Essas políticas públicas que estavam falidas no passado, que fizeram surgir os crimes que hoje existem, agora que o caldo entornou, não tem outra saída a não ser o enfrentamento dessa criminalidade armada. Não há política de inteligência que se resolva o crime já estabelecido. A política é o que foi feito. Investigou-se o crime, se representou pelos mandados de prisão, identificou-se os criminosos, representou-se pelos mandados de busca e apreensão, e a polícia tinha estrutura e armamento bélico para ir cumprir. E se os criminosos estão resistindo à aplicação da lei e resistem com armamento, então eles vão sofrer as consequências disso. E pagam pelas vidas. Se eles reagem com armamento, a polícia vai ter que reagir também. Então isso faz parte do enfrentamento, do nível do narcoterrorismo que nós estamos enfrentando. Então, tragédia é o nível do governo federal omisso que permitiu que isso acontecesse. Talvez se chegasse lá com armamento bélico das Forças Armadas, intimidando o narcoterrorismo, de tal modo que eles percebessem que o número bélico estivesse tão maior que eles vissem que não poderiam enfrentá-los, que eles estariam numa desvantagem tão grande que para eles seria melhor fugir, talvez essa tragédia não tivesse acontecido.